Oi, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês na nossa segunda aula da mentoria Finanças para Viver Leve. Esse método que eu criei para as pessoas que até sentem que ganham bem, mas não conseguem saber para onde o dinheiro vai, não conseguem ter a autonomia financeira que precisam, que desejam, e não conseguem, principalmente, tomar as decisões necessárias para atingir essa autonomia. Para quem não me conhece, eu sou a Renê Amaral, tenho aí mais de 16 anos no mercado, trabalho e estudo sobre finanças há um bom tempo e desenvolvi esse método, então, ao longo dos últimos 5 anos, justamente para ajudar pessoas como tu, que talvez esteja aqui comigo justamente porque tem esses sentimentos que eu acabei de relatar. Então, na primeira aula, nós vimos principalmente sobre organização financeira. Então, como é que eu separo os meus gastos fixos, os meus gastos variáveis, os meus gastos recorrentes. Eu entreguei para vocês a planilha que eu desenvolvi. Eu não desenvolvi ela sozinha, desenvolvi ela com a ajuda de um especialista em dados. E nós desenvolvemos ela justamente para apoiar, para suportar esse início da jornada. Como eu comentei na primeira aula, tu não precisa seguir necessariamente com a planilha, tem aí vários softwares, vários sistemas, até ligados ao próprio banco, que podem ajudar, mas eu realmente acredito que esse início faz sentido começar com uma coisa um pouco mais simples, para que tu tenha uma visão mais estruturada das tuas finanças, para que tu consiga aprender para onde o dinheiro está indo. Por isso que essa etapa inicial que eu ensinei na primeira aula, ela é tão importante, apesar de ser chata. Eu sei que não é legal fazer, não é legal ficar ali acompanhando e somando, eu sei que não é, eu tenho que fazer o meu acompanhamento todos os meses. Então, para esse começo, para esse início, eu acho que é algo um pouco mais simples, faz com que tu principalmente conheça para onde está indo o teu dinheiro, entenda para onde está indo o teu dinheiro e basicamente melhore a tua relação com o dinheiro, tá? Eu falo bastante aqui no canal que Finanças para Viver Leve tem um propósito de ter esse nome, porque eu realmente acredito que a gente precisa tratar as nossas finanças de uma forma leve, e isso significa eu deixar de olhar aquilo que eu estou abrindo mão e passar a olhar aquilo que eu estou ganhando com isso. Então, vamos lá para a nossa segunda aula. Então, eu vou utilizar o mesmo case da nossa aula anterior, justamente para que a gente tenha essa continuidade. E lembrem que na nossa aula 1, nós tínhamos uma situação de uma pessoa que atua como CLT, que trabalha como CLT, então trabalha numa empresa, tinha uma remuneração líquida de R$ 10.000, um número bem redondo para facilitar o nosso entendimento dos percentuais, e lembrem que ele tinha gastos fixos e recorrentes muito elevados, acima dos 50%, que é o nosso número target, é o nosso número máximo. Eu já fiz aqui as correções necessárias neste custo de vida para que a gente atingisse percentuais melhores. Então, nota que nós estamos trabalhando com pouco mais de R$ 5.200 em despesas fixas, 1.590 com despesas recorrentes e despesas variáveis de 1.100. O que acontece? Como nós tínhamos um cenário muito ruim, com despesas fixas e recorrentes muito grandes, eu cheguei aqui num meio termo, tá? Eu não reduzi fixos e recorrentes até 50%, porque senão seria uma mudança irreal, né? Seria uma mudança muito difícil. E vocês vão lembrar que na nossa aula anterior, eu comentei que para atuar em objetivos de curto prazo, o ideal é que nós mexêssemos nas despesas variáveis, à medida que para atuar em metas, em objetivos de médio e longo prazo, o ideal é que a gente mexa necessariamente em despesas recorrentes e fixas. Então, eu cheguei aqui num equilíbrio para que a gente tenha mais ou menos um objetivo de médio prazo alcançado, tá? Nós chegamos aqui, então, olhando aqui no nosso dashboard,
66% de despesa fixa, 20% de despesas variáveis e 14%, recorrentes e 14% de despesa variável. Então, vamos lá. Nós chegamos aqui nesse nosso cenário onde nós temos uma receita de R$10.000, uma despesa de quase R$8.000, então chegando ali no nosso target de 80% da entrada, 80% de despesa sobre a entrada, que é o que está aqui, ó, despesa sobre a receita, quase 80%, tá? Então, isso nos permite que a gente comece a investir, né? Claro, Renê, se sobrar 10%, eu não devo começar a investir? Claro que sim, estou chegando aqui no número ideal, porque é um case, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos abrir a nossa parte de investimentos, tá? Nós começamos num case, então nós não temos nenhum investimento ainda, por isso o saldo inicial aqui de qualquer um desses investimentos é zero, e nós vamos aplicar aqui R$2.000, que são esses 20, desculpa, que são esses 20%, tá? Num primeiro momento, nós vamos aplicar tudo em reserva de emergência. Então, a reserva de emergência nada mais é do que um fôlego financeiro. Ela serve ali para cobrir alguns imprevistos e para garantir que isso não faça com que tu tenha dívidas. Por isso que o ideal é que a reserva de emergência ela seja ou um investimento de alta liquidez, ou opções que tu consegue tirar o dinheiro de uma maneira mais ágil, mais rápida, tá? Significa que tu pode deixar esse dinheiro investido, porém, ele precisa estar em lugares de alta liquidez. Eu sei que nesse momento é tentador, com uma Selic aí a 15%, um CDI, né, um CDB super alto, mas é importante que essa reserva esteja à tua disposição para que tu consiga ter mais tranquilidade nas tuas decisões. Qual é o tamanho ideal dessa reserva, tá? Num cenário como o nosso case, que é uma pessoa CLT, a gente recomenda na faixa de 6 meses de custo de vida. Renê, qual é o meu custo de vida? Ele fica sempre somando aquilo que é fixo daquilo que é recorrente, tá? Então, eu vou olhar aqui na nossa planilha e o nosso fixo mais recorrente fica na faixa de R$6.800, tá bom? Então, isso significa que para a gente ter 6 meses de reserva, nós vamos ter que ter R$40.000 nessa reserva de emergência, tá? Esses R$40.000, eles são um número médio, tá? Daqui a pouco, se tu entende que está num momento no teu trabalho, que é um momento muito seguro, que é um momento que tu consegue ter uma certa segurança neste trabalho, tu pode optar por ter menos tempo de reserva de emergência, tá? De 3 a 6 meses. 3 meses seria alguma coisa na faixa de R$20.000. Então, ali, entre 20 e 40 seria a reserva de emergência ideal para esse case, tá? Desde que, é super importante isso, tá? Desde que tu tenha, eventualmente, outras fontes para essa reserva. Vocês já me ouviram falar bastante sobre cartão de crédito, sobre o que eu penso sobre o cartão de crédito, eu já dei até algumas dicas como utilizar o cartão de crédito a nosso favor, para ele ser um aliado na gestão do nosso dinheiro, e eventualmente tu pode usar o limite, por exemplo, do cartão de crédito como uma reserva de emergência. Se tu tiveres investimento, por exemplo, que são D+7, que são D+15, que são eventualmente D+30. Então, eu posso deixar só metade da minha reserva em liquidez imediata e deixar a outra parte, a outra metade, em liquidez D+15, D+30.
desde que eu tenha outras fontes, como esta, por exemplo, que eu comentei, o limite do cartão de crédito. Ele pode ser, porque tu pode utilizar dele até conseguir fazer o resgate do investimento, até conseguir ter esse investimento disponível e fazer o pagamento. Lembra sempre da fatura completa, sempre da fatura 100%, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa planilha. Então, eu fiz aqui o lançamento dos R$2.000 em reserva de emergência e eu vou simular um cenário onde nós vamos seguir com este investimento ao longo dos 12 meses, tá? Importante, eu tinha prometido que nessa aula também tiraria algumas dúvidas que surgiram a partir da aula 1, tá? Então, aqui, nesse campo da planilha, tem essa célula de primeiro mês, tá? Esse primeiro mês, ele vai dizer aquilo que tu quer começar a monitorar. Lembrem que eu comentei que eu gosto de trabalhar o ano cheio, de janeiro a dezembro, para ter uma noção real do teu poder de investimentos ao longo de um ano cheio. Mas se tu quiseres fazer um acompanhamento de 12 meses, que está começando agora em outubro, e quer ter uma visão de 12 meses, tu pode vir aqui nessa célula e alterar aqui para outubro. Eu vou fazer uma simulação aqui e vou alterar para novembro, e notem que já moveu aqui para novembro, tá? Então, só vou voltar aqui, porque nós utilizamos os dados do primeiro mês fechado como outubro. E aqui tem o último mês fechado, que é quando tu faz o acompanhamento. Então, lembrem também, nós vamos fazer o lançamento daquilo que é planejado para frente, então por isso que ele é uma visão gerencial, ele é um DRE, porque é aquilo que é executado, mais aquilo que é planejado para os demais meses, o que acaba gerando o nosso forecast. E sempre que tu atualizar aquele mês, tu vai vir aqui e colocar o último mês fechado, que no nosso caso aqui era outubro, porque isso gera aqui a tua média mês. Tá? Então, essa média mês, ela é oriunda desse último mês fechado aqui, tá? Então, nós fizemos este investimento e a gente já deixou uma previsão aqui de gasto desses R$2.000. Como é no primeiro mês aqui, a gente não teve rendimento, por isso que à medida que tu preencheres aqui o saldo final, a rentabilidade, ela vai ser zerada. Porém, a partir do momento que tu tiveres o avanço desses meses, então, por exemplo, lá em novembro, por hipótese, tu vais dizer que o teu saldo, então, é a tua reserva de emergência, que estava, né, os R$2.000, mais o teu rendimento, por assim dizer, tá? Então, vamos lá. Eu já fiz aqui o lançamento da reserva de emergência desses R$2.000 no primeiro mês, e como não tinha outros investimentos, nós começamos agora, no mês de outubro, o saldo final, ele é dos mesmos R$2.000, certo? A partir do mês de novembro, e mantendo esta constância, que eu já lancei aqui como sugestão, isso também é bem importante, tá? Tem algumas pessoas que me procuram, me questionando sobre outros investimentos. Tem algumas pessoas que me procuram sobre contrair dívidas para conseguir fazer um investimento, tá? Honestamente, esse é um dos piores cenários que existem, tá? Eu sei que não é fácil fazer essa gestão, não é fácil fazer essa gestão do dinheiro, mas financeiramente esta é a pior decisão possível, né? Porque eu pago um ágio, eu pago um valor para que eu possa ter o meu dinheiro investido. Então, o melhor cenário é que tu consiga investir a partir da tua organização, né? Estruturar o teu custo de vida, que foi o que nós fizemos aqui nesse case, para conseguir fazer esse investimento. E aí, para isso, tem alguns recursos até que conseguem sacar o dinheiro de forma automática da tua conta, né? Tu consegue lá programar um débito automático. Então,
por exemplo, tá? Se tu tem uma conta na XP, tu consegue organizar e planejar ali uma transferência automática todos os meses do mesmo valor, ou, né, enfim, pode até programar valores diferentes. Então, isso é um recurso muito legal, porque é como se fosse uma dívida, né, que tu tá pagando para ti mesmo, tu tá fazendo uma transferência automática para outra conta, que é a tua conta do investimento. Depois, lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre consórcio, na alavancagem de ganhos, e aí eu falo mais um pouquinho sobre isso, tá? Mas aqui, o ideal é que tu consiga ter esse planejamento de depósito de uma forma recorrente. E aí, lá, eu fiz uma simulação aqui no mês de novembro, por exemplo, tá? Lá no mês de novembro, tu conseguiu, então, fazer o aporte de mais R$2.000 e tu vai preencher aqui qual é o teu saldo final deste investimento, porque ele vai ser a partir da tua decisão, né? Da decisão que tu tomou para alocar essa reserva de emergência. Então, por hipótese aqui, tu tens os R$2.000 do mês anterior, do mês de outubro, mais os 2 meses de novembro, e tu tem este rendimento. Eu vou colocar aqui, só para ficar um pouco mais não tão redondinho, e aí ele já vai alocar aqui a rentabilidade do teu dinheiro, tá? Importante, ele só vai calcular aqui a rentabilidade a partir do mês fechado. Então, por isso que é tão importante aqui, quando tu atualiza o teu mês, que tu colocou, eu previ gastar R$1.000 com o supermercado, eu gastei 900. Então, aquele mês fechado, tu também vai olhar lá o teu investimento e vai dizer qual é o teu saldo final do investimento para que tu tenha esse cálculo aqui da tua rentabilidade. E a partir do momento que tu colocares aqui o último mês fechado, é quando ele vai calcular a rentabilidade para ti, tá? Vai deixar aqui já pronto para que tu tenha uma noção real de quanto rendeu esse dinheiro, tá? Renê, por quanto tempo eu vou ficar alocando e investindo na minha reserva de emergência? Até tu bater aquela meta, que, por exemplo, por hipótese aqui, pode ser estes R$2.000, desculpa, estes R$20.000, olhando para 3 meses de custo de vida. A partir disso, então, a gente está alocando em investimentos. E aonde tu pode alocar esse investimento, tá? Porque, vamos lá, a reserva de emergência, ela é um investimento, só que ela é um investimento com uma liquidez maior. Então, tu vai colocar ali em Tesouro Direto, tu vai colocar, eventualmente, num CDB liquidez diária, e isso vai te render, obviamente, vai render menos, porque são investimentos de baixo risco, né? E até porque se tu tem liquidez, tu tem necessariamente rendimentos menores, e ele vai te render ali alguma coisa na faixa de 13 ponto alguma coisa, neste momento que a gente está, né, com a Selic ali de 15%. Tem também algumas linhas de previdência, eu já falei aqui um pouco sobre previdência, e antigamente eu já fui, e eu não tenho nenhum problema de mudar de ideia, mudar de opinião, né? Mas eu já fui uma pessoa que era relativamente contra a previdência com fins de investimento, a previdência privada com fins de investimento. Mas hoje, ali nos últimos 2 anos, a gente já teve algumas mudanças importantes e hoje tu consegue trabalhar, por exemplo, com a tua previdência privada em opções de maior liquidez, que tu pode fazer essa alocação, tá? E aí, lembrando que junto com isso, se tu consegue fazer a declaração de imposto de renda no formato que é completa, tu também consegue ter um benefício ali do teu imposto de renda, né? Tu consegue também fazer aquele abatimento. Isso é bem importante. Então, tu pode utilizar de uma previdência privada com uma liquidez boa, tem ali liquidez D+7, tem liquidez boa, e também aproveitar deste benefício do imposto de renda, caso tu faça uma declaração completa, né, a partir do plano que tu escolhe, né, o PGBL. E a partir disso, a partir do momento que tu tem a tua reserva de emergência montada, tu consegue ter um pulmão maior para fazer investimentos melhores, investimentos que vão te gerar uma melhor liquidez, tá? E aí a gente vai começar trabalhando com o teu perfil de investimento.
Se tu tem um perfil mais conservador, mais moderado ou mais agressivo. E independente do teu perfil, é super importante que tu consiga ter uma carteira equilibrada, ou seja, que tu consiga fazer um mix de opções na tua carteira de investimentos para que tu esteja menos exposto ao risco, né? Especialmente se tu trabalha num formato um pouco mais agressivo. Então, independente do teu perfil, a tua carteira é importante que ela seja uma carteira mista, mas se tu tem um perfil mais conservador, ela vai ser mista, priorizando ações bem mais conservadoras, que tenha menor risco. Tá? Sendo que uma carteira mais arrojada, ela vai ter, importante, também aplicações de menor risco e outras ali com um risco maior. Então, de uma forma mais conservadora, tu vai olhar também para Tesouro Direto, para CDB, para LCI, para LCA, mas aqui tu já vai conseguir ter opções com uma liquidez menor. Então, tu vai escolher D mais 30, D mais 45, D mais 90, porque, obviamente, essas opções de mais longo prazo para retirada, elas vão ter um rendimento melhor para ti, tá? Se a gente entrar, saindo então da renda fixa e entrando um pouco mais na renda variável, tu já consegue ter opções de ações, e daí pode ser tanto a compra de ação direta, quanto aquelas gerenciadas, onde a operadora faz esse mix de ações para ti. Então, o BTG faz isso, a XP também. E a partir do momento que a operadora faz essa gestão, tu também tem, de alguma forma, uma certa segurança, porque uma ação vai eliminando a variação da outra. Então, a tendência é que essas gerenciadas, elas tenham uma variação um pouquinho menor. Mas, obviamente, elas têm um rendimento também, elas podem ter, né, um rendimento menor. Então, digamos que tu tenha lá uma opção de ação que ela, eventualmente, vai bater 30%, 40%, tá? Obviamente, essas gerenciadas, elas não vão gerar tanto assim, elas vão gerar mais do que a renda fixa, mas não tanto quanto uma ação direta. Por quê? Porque ela dilui o risco, porque assim como tu também não ganha os 50%, tu também não vai perder, porque ela tem justamente esse equilíbrio, né, e que é a responsabilidade do gestor dessa carteira ficar equilibrando essas ações à medida que esses movimentos de mercado vão acontecendo. E indo um pouco mais além, a gente tem os modelos mais alternativos, que são os internacionais, né, que é a compra ali de dólar, a compra de moeda estrangeira, alguma coisa na compra de ouro, e também, né, agora, nesse momento, a compra de cripto. Então, esse terceiro pool que pega essas alternativas e internacionais, elas têm uma tendência a ter um maior rendimento também. Obviamente, sempre que aumentar o rendimento, pode ter certeza que também está aumentando o risco. Então, a composição da tua carteira, ela vai depender muito do teu apetite ao risco. Se tu quer trabalhar com um apetite menor, ela vai ter uma rentabilidade menor e, obviamente, um risco menor. E à medida que tu vai conhecendo, que tu vai estudando, tu vai tendo ali o pulmão, tu vai tendo a musculatura de ter opções de investimentos melhores. E aí, vamos lá, né? A partir do momento que tu tem essa reserva, que tu tem esse investimento, e tu tem dúvida sobre aonde colocar esse dinheiro. Então, tem algumas opções, e é claro, tu pode conversar ali com o gerente do banco, algumas coisas, inclusive dentro da própria conta, que são opções boas também de trabalhar. E caso tu queira atuar com um assessor de investimento, tem aí algumas, né, as empresas XP, BTG, que fazem especificamente isso, tá? Tem aqui sim, tá? Tem um ponto de aonde eu quero enxergar o meu dinheiro. Particularmente, eu gosto de tirar da conta esse dinheiro, e por isso eu acabo usando da XP, já usei do BTG, hoje eu voltei para a XP,
para que eu não enxergue esse dinheiro na conta. Para mim, isto é importante. Então, daqui a pouco, se tu é aquelas pessoas que gostam de contrair dívida para fazer investimento, esse pode ser um recurso à medida que tu enxerga, que tu não enxerga dentro da tua conta, mesmo que seja em lugares diferentes, tu quer enxergar isso apartado. Então, tudo certo. E junto com o teu corretor, tu vai fazer a tua estratégia de investimentos. Porém, não esqueçam, a maioria das empresas que trabalham com isso, o corretor ele ganha pelo bolo, ele não ganha pelo rendimento. Então, ele vai ganhar mais à medida que tu tiver mais dinheiro investido lá. Ele não ganha sobre o quanto rendeu a mais o teu dinheiro. Então, é super importante que tu entenda, que tu conheça das opções de mercado. Então, tu estude um pouquinho e aí tem algumas referências, inclusive, importante. No nosso próximo podcast, eu vou trazer, a pedido de vocês, inclusive, uma pessoa super experiente na área, tanto de seguros quanto de investimentos, para a gente falar um pouquinho de uma forma um pouco mais profunda em opções de investimentos, tá? Então, é bem importante que a partir do momento que tu tem dinheiro investido, tu comece a estudar. E aí, claro, tem algumas opções no mercado, inclusive para conhecer, uma pessoa, Bruno Perini, Thiago Nigro, algumas pessoas que têm aí uma forma, a própria Natália Curry, que tem uma forma legal e interessante para facilitar, o próprio Navarro também, para que tu consiga devagarinho ir aprendendo até tu ter condições de fazer esses investimentos sozinho. Então, voltando aqui para o nosso case e lembrando que nós previmos um investimento aqui de R$2.000 por mês, então aqui está o nosso planejamento. Nós fizemos, então, o lançamento no primeiro mês, o saldo final era o mesmo valor investido, que foi quando ele começou a investir. Para o mês de novembro, o saldo inicial, ele é o mesmo, né? Obviamente, do final do mês anterior. E a partir do momento que nós tivemos este investimento dos R$2.000, a gente teve aqui um saldo final, dei um exemplo de 405, e lá no mês de dezembro, por hipótese, nós temos um saldo final de 6.300. Lembrando, eu preciso sempre vir aqui e colocar o último mês fechado para calcular a rentabilidade, e eu tenho ali já a rentabilidade mês a mês desse investimento. Inclusive para que tu possa fazer essa crítica, para que tu possa criticar o teu corretor, para que tu possa trabalhar com o teu gerente do banco e dizer, olha, eu gostaria de aumentar a minha rentabilidade, eu gostaria de ajustar. E aqui ele já tem o lançamento já de algumas opções, fixo, variável, previdência, cripto, aí que tu poderia colocar ouro, poderia colocar dólar e outras opções. Porque à medida que terminar essa necessidade da reserva de emergência, tu vai conseguir investir em outros lugares. Então, por hipótese, nesse nosso exemplo, se a gente deixar o mínimo na reserva de emergência, que é esses R$20.000, a partir aqui de agosto, eu não precisaria mais investir em reserva de emergência e poderia investir o mesmo valor em renda fixa. Poderia investir um pouco aqui em renda variável. E aí, né, nesse meu planejado, lá na frente, eu vou atualizando, então, o saldo efetivamente, e aí tu vai ver que tem rentabilidade diferente em cada um desses ativos, ok? Vamos enxergar aqui como é que vai ficando o nosso dashboard. Então, à medida aqui está o lançamento, né, das nossas receitas e despesas, mês a mês. Como tem aqui, notem, algumas variações, né? Tem alguns custos variáveis aqui e algumas entradas variáveis, ele também vai mostrando isso. À medida que nós reservamos esses R$2.000 por mês para fazer de investimento, este saldo que mostra aqui, já tirando a segunda dúvida, esse saldo aqui, ele mostra a tua capacidade anual. Então, o que isso aqui está nos mostrando? Que se eu reservar R$24.000 ao longo de 12 meses para fazer esse investimento, com base no que está lançado aqui de previsão de receita e despesa, vai faltar R$1.630. Ou seja, eu vou ter que ajustar as minhas despesas
ou as minhas receitas, mas eu vou ter que ajustar as minhas despesas para caber, eu vou ter que reduzir este montante para caber dentro dessa aplicação de R$ 24.000. Então, é isso que está mostrando esse saldo aqui, tá? É o que sobra, o que de uma forma está sobrando, está livre a partir do meu planejamento de receita, despesa e aplicação ao longo do ano. E aí, vamos lembrar, eu tinha comentado com vocês que eu preciso utilizar daquele campo do último mês fechado para que ele calcule, então, a rentabilidade dos meus investimentos. Por isso que para cá só vem os investimentos desses 3 meses aqui, porque o meu último mês fechado é dezembro. Então, à medida que o mês vai fechando, ele vai aqui preenchendo esse dashboard dos demais meses e vai mostrando, então, a tua carteira de investimentos. Vamos lembrar aqui da última aula que mostra essa abertura das despesas, para que tu consiga ver a evolução e a distribuição das despesas ao longo dos meses, e inclusive a tua atuação sobre as maiores, aqui olhando já para um Pareto, né? E terceira dúvida da planilha, que a gente está aprofundando, né, na planilha, a gente tem aqui um controle, né, para que nós possamos aprofundar ainda mais na análise. Então, digamos que eu queira ver, deixa eu tirar esse filtro aqui. Então, os meus 2 gastos fixos maiores aqui são na linha de aluguel e matrícula e mensalidade, e vamos explodir aqui, então, por exemplo, a alimentação, para entender o que faz parte. Então, bom, ali eu vou ver que eu tenho meu maior gasto, obviamente, com o mercado, e depois eu tenho ali um gasto efetivo de delivery e restaurantes. E aqui, cada um deles que eu quiser ir abrindo, tá? Então, se eu quiser enxergar cada um deles mais abertos. Para eu abrir essa visão mais macro, abrir esse zoom, né, da visão mais macro, é só clicar nesses xizinhos aqui, que é onde eu limpo todos os filtros. E aqui, da mesma forma, se eu quiser enxergar por subcategorias, tá? E aqui vai mostrando os investimentos e a distribuição desses investimentos. Então, notem como a gente está no início, nós estamos trabalhando ainda, né, com a reserva de emergência, e aqui já vai mostrando a evolução da carteira de investimentos e a própria rentabilidade, de novo, só até o mês que for o mês fechado. Então, sempre que eu tiver depois essa carteira mais misturada, mais variada, ele vai mostrar aqui de uma forma bem clara para onde está indo especificamente esse dinheiro. E aí, a gente vai entrar no terceiro tópico da nossa aula de hoje, que é a alavancagem de ganhos. Então, tem algumas pessoas que falam que investimentos tradicionais, como esses que a gente está falando até agora, eles são ótimos para proteger patrimônio, mas não são bons para crescer patrimônio. Então, se tu quer subir consideravelmente o teu patrimônio, provavelmente não será em investimentos mais tradicionais, né, renda fixa, renda variável, que tu vai conseguir fazer essa alavancagem. Então, esse terceiro item de alternativos, que é cripto, por exemplo, é um recurso importante para alavancar patrimônio, mas a gente tem algumas outras opções que não são, talvez, de tanto risco. Eu vou dar um exemplo para você sobre o consórcio para alavancagem, tá? Tem uma opção que é relativamente simples de trabalhar, que é quando tu compra o consórcio de alguém que não está conseguindo pagar. Então, a pessoa pagou ali, sei lá, R$ 20.000 já, e tu vai lá e compra essa carta por 15, porque ela não consegue mais fazer, honrar com as mensalidades ali, com as prestações. E aí, quando tu vai pagando essas parcelas do consórcio. E aí, ou tu dá o lance, ou mesmo sem dar o lance, a partir do momento que tu for contemplado, tu faz, então, a venda dessa carta, que pode ser para uma pessoa que quer bastante ter esse ativo, que quer ter esse bem, mas que não quer esperar, né, e por isso não quer fazer todo o processo de pagar um consórcio, e também, obviamente, não quer pagar um financiamento que tem um juro mais caro. Então, nota que tu conseguiu uma alavancagem aqui no início, né, comprando
de uma carta de 20 comprando por 15, então tu conseguiu aqui 5 mil de alavancagem, e tu pode conseguir também ali na venda para essa pessoa. Então, digamos, tu tem uma carta que vale 30 e ela está contemplada, então tu consegue ali um valor de ágio ainda, porque ela tem o bem daí a partir do momento porque ele já está contemplado, né? A partir daquele momento ali. E vamos só lembrar que quando tu compra um consórcio, se tu dá o lance, o dinheiro não fica retido. Então, tu foi lá e deu um lance de 10 mil reais. Se tu não é contemplado, esses 10 mil volta para ti. Ele não fica com o banco, ele não fica lá com a operadora, ele volta para ti. Então, tu pode dar o lance sempre que tu quiser, porque o dinheiro é teu. Né? Deu 10 mil reais de lance, não foi contemplado, ele volta lá no mês que vem, tu vai dar mais 10 ou mais 15, enfim. Daí depende, se tu tem, por exemplo, um comprador para comprar essa carteira, tu pode dar um lance maior, porque aí tu tem a garantia de que ela é contemplada. Tá? Então, essa é uma forma de fazer. Outra forma que é super difundida no mercado também, que ela dá um pouquinho mais de trabalho, é o próprio leilão de imóveis. Então, tu comprar por um valor a menor, né? Eventualmente ali tu tem alguma reforma para fazer, tu tem alguma operação para fazer. Aqui importante é trabalhar em cima dos riscos, né? Porque, obviamente, é um negócio de alavancagem, ele tem risco. Então, entender se esse imóvel está desocupado, se esse imóvel não tem restrição ali na matrícula. Então, tem ali algumas coisas que é importante pesquisar, mas o leilão de imóveis é uma alavancagem bem conhecida para quem quer, daqui a pouco, né, investe um valor, um pouco mais de valor para reforma, para trâmite de documentação, e depois vende. E aí aqui entra um conceito importante, que é o conceito de ativo e de passivo. Então, tudo aquilo que eu tenho de patrimônio, tá? Então, tudo aquilo que eu coloco dinheiro, ele é um patrimônio meu. Então, a minha casa, o meu carro, a casa na praia, o que for, tudo isso é patrimônio. O meu patrimônio, ele pode ser um ativo à medida que ele trouxer dinheiro para mim de volta, ou ele pode ser um passivo à medida que ele comer patrimônio meu. Então, por exemplo, eu tenho uma casa na praia e esta casa na praia eu utilizo ali 10 vezes no ano e o resto do tempo ela fica fechada. Ela tem um custo se ela for no condomínio, né? De condomínio, mas de água, de luz, de segurança, todos os custos envolvidos ali. Então, ela gera um passivo para mim, porque ela tem um custo anual para que eu possa manter esta casa na praia. Se eu pego esta mesma casa, que eu uso 10 vezes no ano, e utilizo ela para que ela me gere renda, eu posso alugar ela para o Airbnb, eu posso alugar ela para um espaço de festa, eu posso, enfim, fazer o que for, tá? Esta renda que entra a partir desta casa faz com que essa casa deixe de ser um passivo e passe a ser um ativo no meu patrimônio. Então, sempre que eu utilizar os meus bens, o meu patrimônio, para que ele gere renda, eu estou fazendo uma alavancagem de ganhos. Eu estou transformando o meu passivo no meu ativo, tá? De novo, o equilíbrio do risco versus o retorno. Mas o conceito da alavancagem de ganhos, acho que já deu para pegar aqui, é esse. Então, à medida que eu tenho liquidez, eu trabalho para que eu consiga alavancar o meu ganho, que é muito maior, né, um rendimento muito maior do que esses investimentos mais tradicionais. Né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que trabalham com compra e venda de carro. Então, eu compro um carro por 10, que vale eventualmente 15, e vou lá e vendo este carro por 12. Então, eu tive esse spread ali de 3 mil reais, e isto é uma alavancagem. Quando é que eu vou conseguir esse valor, esse rendimento, num investimento tradicional? Não vai ter, provavelmente vai ser muito difícil. Mas eu tenho, obviamente, um envolvimento nessa jogada e um apetite ao risco que ele deve ser proporcional a esse aumento da rentabilidade. Então, a alavancagem de ganhos, ela é uma opção boa, principalmente para quem não quer mexer, talvez, tanto na sua despesa e prefira mexer na sua receita. A alavancagem, ela consegue trabalhar um aumento de receita, porque ela gera uma receita variável ao longo dos meses. Então, caso, né, talvez trabalhe com CLT, tenha uma receita mais fixa e precise ter um aumento na sua receita,
e não quer daqui a pouco trocar de emprego, né? Enfim, abrir uma empresa e ter esse aumento da receita de forma fixa, tu pode ter esse aumento da receita de forma variável através da alavancagem de ganhos. E na mentoria, então, eu te ajudo a fazer essa organização que nós vimos na aula 1 de uma maneira mais estruturada, mais personalizada, conforme as tuas opções, os teus gostos. Eu te ajudo a organizar toda essa parte de investimentos, reserva de emergência, entender exatamente qual é o teu cenário, para onde nós vamos alocar o teu dinheiro nos teus investimentos, e eu te ajudo a entender, eventualmente, se a tua opção é aumentar a tua receita, como é que nós vamos fazer, né, quais são as decisões que a gente vai tomar para aumentar essa receita. Tá bem? Pessoal, o link da mentoria está aqui embaixo. Clica ali, se precisar, conversa comigo, a gente troca uma ideia para entender o que faz mais sentido na tua realidade. Mas o mais importante, eu acho que só o fato de tu estares aqui mostra que tu quer dar esse passo, porque eu falo já mais de uma vez, essa opção e essa decisão de dar esse passo, isso eu não posso ajudar. Só quem pode fazer por ti é tu. Só quem pode tomar a decisão é tu. Então, parabéns por estar aqui. Eu acho que esse é o grande movimento que a gente precisa fazer. Eu sigo à disposição. Um beijo. Foi uma honra estar aqui com vocês.